Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo, sou formador na área de hipnose clínica. Espero que o fim de semana esteja a ser bom e com estas temperaturas mais agradáveis possam usufruir já do calor e da praia, apesar de ser de pouca duração, por aquilo que me parece. Hoje, o que me traz aqui é uma pergunta que muitos a fazem, outros não fazem, mas pensam. E se calhar outros nem sequer fazem, nem sequer pensam, e que gostariam de saber a resposta naquilo que diz respeito à hipnose. E a pergunta é: devo ter medo de hipnose? Ora, muito bem. A resposta a esta pergunta não é uma resposta linear nem básica. Não é? Poderia dizer logo que sim, poderia dizer logo que não, poderia dizer logo que talvez. A situação torna-se um bocadinho mais complexa. Primeiro, há que perceber de onde é que vem este receio. Este receio por parte da hipnose vem no seu contexto histórico, da forma como a hipnose foi e tem sido retratada, especialmente no campo da sétima arte. E quando eu falo no campo da sétima arte, estou-me a referir à literatura e ao cinema. Ao mesmo tempo, também um outro campo, que é o campo do entretenimento, tem vindo a dar uma imagem não muito favorável à hipnose. Pelo menos no contexto de aplicação científico, de aplicação em terapia, de aplicação no campo médico. Mas comecemos então pelo início, pela literatura e pelo cinema. Bom, existem alguns exemplos de obras e de filmes que retratam a hipnose como sendo uma técnica de controle mental. Ou seja, ao aplicar-se a hipnose, ao elicitar-se o estado hipnótico, ao hipnotizar alguém, a outra pessoa fica sob o controle do hipnotista, do terapeuta, seja aquilo que queiram chamar, não tem vontade própria e fará tudo aquilo que for sugerido. Alguns dos exemplos onde se pode ver isso é no romance clássico de um senhor chamado Georges Maurier. Bom, francês não é a minha grande especialidade, perdoem-me as pessoas que gostam muito de francês, mas não é de facto a minha grande especialidade. Mas esse senhor, Georges Maurier, escreveu um romance chamado Trilby. E nesse romance, uma das personagens centrais dessa história era um homem chamado Svengali. Esse homem era alguém que era retratado como sendo um maestro, portanto um homem diferenciado em termos culturais, um homem que apesar de tudo tinha um ar um pouco ameaçador, tanto que o seu retrato depois no cinema, que existe o filme Svengali, que foi adaptado a partir dessa obra, a própria imagem do Svengali é de um homem alto, muito magro, barbas, cabelo comprido e um olhar bastante impotente, forte, quase até ameaçador. E
o cerne dessa obra, não vou estar a amassar com tudo isso, se vocês quiserem ler, é um ótimo romance, um ótimo thriller, aliás. Sim, também é um romance porque é uma história, ronda uma história de amor, mas basicamente esta mulher chamada Trilby foi procurar Svengali, ou encontrou-se com Svengali por causa de uma circunstância que era uma dor de cabeça, uma sintomatologia física que ela tinha, e Svengali achava que conseguia resolver a situação através de hipnose, e depois ele veio a descobrir que quando ela estava hipnotizada ela cantava de uma forma maravilhosa, e isso fez com que ele se apaixonasse por ela, mas ela não o amava, e então Svengali utilizava a hipnose no sentido de tentar fazer com que ela o amasse. E portanto este retrato do uso de hipnose como uma forma de coação, não é, pelo autor, foi aquilo que depois deu a imagem do hipnotista, não é, como sendo uma imagem a Svengali, que é quase a típica abordagem de olha-me nos meus olhos, vais ficar com muito sono, vais fazer tudo aquilo que eu te mandar. Tanto que ainda hoje existe quase esse retrato cultural do hipnotista como uma personagem a Svengali. Em termos do cinema, houve alguns filmes que retrataram a hipnose como sendo algo de manipulação de controle mental. Um deles é o Candidato Manchuriano. Esse filme teve 2 adaptações, a mais recente acho que já foi nos anos 2000, com Denzel Washington e Liev Schreiber, e que esse filme retrata um soldado e um político que utilizaram técnicas de controle mental de forma a tentar fazer com que esta pessoa se tornasse um agente operativo escondido, e supostamente hipnose ou técnicas hipnóticas eram algo utilizado nessa lavagem cerebral. Portanto, a partir daí havia um tanto controle mental. Um outro exemplo da sétima arte em termos de cinema pode ser encontrado num dos filmes do Woody Allen, que é A Maldição do Escorpião de Jade, acho que é assim que se chama o filme todo, em que o Woody Allen, que não só realizou, mas também interpretou uma das personagens, ele e uma personagem feminina estavam a assistir a um espetáculo de entretenimento, e havia uma pessoa que hipnotizava, que utilizava a hipnose enquanto entretenimento. Tanto a personagem do Woody Allen como essa personagem feminina foram para o palco, foram hipnotizados. Parecia que tudo estava circunscrito àquele espetáculo. Mais tarde, quando o hipnotizador ligava ou ligou-lhes ou comunicava com eles dando sugestões pós-hipnóticas, eles faziam ou eram acionados aspectos contra a lei, né, que eles automaticamente iriam fazer. Isto são apenas alguns exemplos. Se quiserem mais um bocadinho mais contemporâneo, o mentalista e também entertainer Darren Brown, num dos seus programas sobre algumas experiências, ele realizou um programa com base numa experiência que ele diz que é a experiência social, com base na criação de um assassino, ou seja, de alguém que, sobre o contexto, sobre o efeito de hipnose, poderia se tornar alguém
que executasse um assassinato. E ao longo desse programa foi escolhida a pessoa mais sugestionável, viu-se como é que ele treinava, arranjou-se um ator muito conhecido, que era o Stephen Fry, e que no final desse programa o suposto sujeito lá imprimiu a arma. Claro que a arma não tinha, a munição não era autêntica, a morte foi encenada, mas que supostamente aquilo era prova de que seria-se capaz de hipnotizar, de condicionar alguém a fazer essas sugestões, a ir de encontro com essas sugestões. Todas estas formas como a hipnose é retratada. E agora estava-me a esquecer, então vamos falar sobre a via do entretenimento, não é? Que a pessoa, os espetáculos em que a hipnose é utilizada, as pessoas vão para o palco e o hipnotista, de uma forma muito rápida ou de choque, volta a colocar as pessoas num estado de hipnose, e rotinas como, por exemplo, quer o corpo ou o braço ficar muito rígido, tipo uma barra de ferro que as pessoas não conseguem dobrar, os olhos ficarem colados, a boca ficar colada, as pessoas perderem a voz, as pessoas esquecerem-se de números e podem contar pelos dedos das mãos e verem que têm 11 dedos em vez de 10, rotinas como, por exemplo, colocarem óculos e verem pessoas todas nuas, risos compulsivos, verem coisas que não estão no palco, irem parar para o chão de uma forma espalhafatosa, etc. Portanto, há muitas rotinas de entretenimento. E todos estes fenómenos fazem com que a hipnose pareça uma técnica em que a pessoa que está a ser hipnotizada não tem vontade própria e que cede a todas as sugestões, a todas as ordens, a todos os comandos do hipnotista. E que, de facto, basta o estalar dos dedos e a pessoa faz o pino, faz tudo aquilo que nós quisermos ou que ela seja condicionada. Ora, nessa perspectiva, a resposta é: isso não é aquilo que acontece verdadeiramente. Pronto. A pessoa nunca está fora do seu nível de consciência. A pessoa sabe perfeitamente aquilo que está a acontecer naquele momento. Ela sabe que estão a dar sugestões para ela estar confortável, ou para ela relaxar, ou para ela ver imagens, ou para ela aceder memórias. Ela ouve a voz do hipnotista, do terapeuta, ouve todos os sons, sente todas as sensações. Ela não está a dormir, por mais que a palavra durma, ou mais e mais profundamente, num contexto mais de hipnose tradicional ou clássica, seja utilizada. A pessoa só dorme, efetivamente, ou fisiologicamente, se processos de relaxamento forem utilizados e o relaxamento seja tão profundo ou que nós estejamos a falar em horas tardias do dia e as pessoas já estão muito cansadas e, portanto, face a isso, são capazes de facto adormecerem. Mas a pessoa não está a dormir, a pessoa não está num outro universo. O que acontece é que a pessoa está com a sua atenção focada nas ideias, nas sensações, nos pensamentos, nas emoções, nas memórias que possam ser sugeridas. E há uma parte da pessoa que aceita ser conduzida, que aceita
experienciar essa realidade sem crítica, sem julgamento, proporcionando-se todos os mecanismos e todas as sensações e todos os processos psicofisiológicos que acontecem durante a hipnose. Portanto, é a própria pessoa que acede a realizar tudo isso. É a pessoa que tem todo o controle. O terapeuta ou hipnotista, num sentido colaborativo, é alguém que é apenas um guia. É apenas alguém que tem conhecimentos na utilização da técnica e que facilita ou ajuda a pessoa a aceder a esses estados, ajuda a pessoa e que guia a pessoa ao longo desse processo e que, à partida, é alguém que tem conhecimentos para ajudar na problemática que a pessoa nos traz e que, portanto, durante esse processo, as sugestões também vão de encontro a esses objetivos. Se a pessoa não quiser ser hipnotizada, ela não o é. Se a pessoa não se sentir confortável com a forma ou as sugestões que lhe estão a ser dadas, ela simplesmente não irá responder. Hipnose é um processo colaborativo. Ninguém pode ser hipnotizada contra a sua vontade. Portanto, a questão do controle mental é uma questão que não é estritamente verdade, no sentido em que, se as sugestões não forem de acordo com as preferências da pessoa, os valores, as crenças, as atitudes de alguém, essa pessoa simplesmente não irá responder. Eu costumo utilizar muito o exemplo, quando estou a falar sobre este assunto ou quando estou a dar formação sobre hipnose, que é se a pessoa, um completo desconhecido, se seria capaz de me dar o seu número da sua conta bancária ou do PIN do cartão multibanco. À partida, alguém desconhecido nunca iria fazer isto. Porquê? Porque não confia, não conhece, os seus valores e as suas crenças vão que isto aqui eu não vou fazer porque eu não tenho confiança na pessoa, posso ser roubado. Só se pergunto isso. E, portanto, sob o estado de hipnose, a pessoa também não me vai dar o cartão. Porque assim que ela perceber que as sugestões vão com essa intenção, ela simplesmente faz controle cognitivo e ou abre os olhos e o processo termina ali e sai do consultório sem grandes aparatos, ou então simplesmente levanta-se e dá-vos um murro ou uma estalada ou pontapé, tem uma atitude mais agressiva, né? E acaba por sair também. Portanto, isto é um lado da questão. Agora, se vamos imaginar que, de modo a fazer com que a pessoa, ou possibilitar à pessoa uma determinada resposta, o hipnotista ou o terapeuta envolve essa sugestão num cenário que para a pessoa seja dentro das suas crenças, dos seus valores, dentro dos seus gostos, dentro das suas motivações. Aí existe uma maior probabilidade de resposta. Por exemplo, se alguém gostar muito de praia,
pode-se colocar sugestões indiretas ou comandos embutidos para a resposta a uma sugestão em volta de um cenário de praia, que é um cenário prazeroso, agradável e que despoleta boas sensações à pessoa. Portanto, estamos a envolver a pessoa numa fantasia ou numa memória boa e que depois ela poderá responder às sugestões. Portanto, no sentido de se podemos contornar um pouco a questão da resposta, é possível. Não a extremos de obrigar alguém a matar. Se não for esse, se a pessoa não tiver essa predisposição. Isso aí, aquilo que vai contra a lei, contra a moral da pessoa, isso ela não o fará. Outras sugestões. Existem formas de poder-se obter algum tipo de resposta, sendo que a resposta fica sempre do outro lado da pessoa, fica sempre ao discernimento de quem está a ser hipnotizado. Portanto, será que eu devo temer hipnose? Não. Hipnose não é algo ao qual a pessoa tenha que ter medo. Porque é uma ferramenta terapêutica que, em última análise, possibilita ainda mais o autocontrole. Por isso é que também se ensina a auto-hipnose para as pessoas. E, portanto, não devemos temer hipnose. A pessoa não deve ter medo. É livre de experienciar, é livre de não querer experienciar, é livre de ver, é livre de não ver. Isso é tudo uma questão de escolha. Ter medo, não. Hipnose não é tão danosa como outras técnicas terapêuticas que possam existir. O que eu gostaria de deixar como ressalva para finalizar este vídeo tem a ver não com devo ter receio de hipnose, mas sim devo ter em atenção quem a utiliza. Isto também tem a ver uma ponte com já outros temas que eu falei da utilização ética, deontológica, moral do uso da hipnose. Portanto, a questão é: devemos temer a hipnose? Não. Devemos, sim, ter algum respeito e com a pessoa, com o profissional que supostamente domina a técnica. Perdão. E quando eu digo respeito, estou a dizer, temos que certificar-nos que essa pessoa sabe aquilo que faz, conhece o tema, sabe como a utilizar da melhor forma e se ela está preparada para lidar com a problemática ao qual a pessoa chega, sem e com hipnose. Porque se for alguém que chega com uma perturbação da ansiedade, há uma pessoa que diz que faz hipnoterapia. Se a pessoa que faz hipnoterapia não souber o que é a ansiedade, não saber como é que são os processos, o que é que são os sintomas, o que é que provoca em termos de comportamentos, de emoções, de pensamentos, como é que se intervém,
de certeza absoluta que com a hipnose ela não irá fazer o melhor trabalho. Se é que poderá fazer algum trabalho. Portanto, há que terem um pouco em consideração as questões da credibilidade da formação do outro. Se devemos temer hipnose? Não, não devemos. Hipnose é algo neutro. É algo que pode ser utilizado da melhor forma e também é algo que pode ser utilizado da pior forma. E aí a questão não é hipnose, a questão é quem tem hipnose nas mãos. Espero que este vídeo possa ter acrescentado algo de novo para vós. Se eventualmente tiverem mais alguma curiosidade ou questão, por favor, estejam à vontade para entrar em contacto, para perguntarem, para meterem em conversa, aquilo que decidirem fazer. Resta-me só deixar o meu agradecimento pelo vosso tempo e pela vossa disponibilidade, desejar-vos um bom fim de semana, aproveitem ainda este magnífico tempo, porque ele é capaz de não ficar. E então, dito isto, vemo-nos então no próximo vídeo. Fiquem bem.